E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Muito boa tarde, amigos do nosso querido programa Arquitetura de Segurança. Mais uma vez, uma quinzena que se repete, estamos aqui juntos, levando para vocês informações importantes e interessantes do nosso mundo de estudo, nosso mundo acadêmico, sempre falando sobre essa questão do ambiente seguro do nosso trabalho. Hoje, estamos com uma ilustre presença que gentilmente aceitou o nosso convite, João Henrique Martins, um cientista político que depois vai falar sobre suas credenciais. Creio que muita gente já o conhece de programas que tem por aí afora, dentre eles a efetiva participação na série Entre Lobos, do Brasil Paralelo. Ele vai falar um pouquinho sobre conosco sobre isso daqui. Quero inicialmente agradecer a presença de quem já está nos acompanhando, quem está conosco no chat. Façam suas perguntas, por favor, registrem a sua presença lá, clicando no sinal de positivo, para que a gente possa dar a devida força para esse algoritmo e impulsionar essas informações, chegando ao número cada vez maior de pessoas. Quero agradecer inicialmente quem já está conosco, Marci, nosso colega de CPTED e provável colega aí do João Henrique da Academia de Barro Branco, e também Albério Dias, participante também de outros programas junto com o Percival. Muito obrigado pela presença. Ao longo do programa registramos outras participações. Quero inicialmente cumprimentar a sempre presente e simpática presença de Ana Verônica, lá de Portugal. Boa tarde, Ana, tudo bem? Olá, boa tarde, como vão todos? É um prazer estar aqui com tão ilustre convidado. Obrigada. Ótimo. Percival, e você, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, João. Boa tarde, Ana. E principalmente, boa tarde, João. Muito obrigado por ter... Então, são dois Joãos aqui. Hoje nós estamos na maioria aqui. Hoje João é maioria aqui, né? Não, se eu votar com a Ana, a gente empata. Mas muito obrigado, viu, João Henrique, por você ter aceito o nosso convite. É uma honra para nós, realmente, contar com a sua categoria, com a sua experiência, com o seu conhecimento no nosso programa. E um programa que vai ser excepcional, depois de uma semana que nós tivemos aí de comemorações aí pela certificação CEPTER, com a presença da Macarena aqui no Brasil. Muito obrigado a todos. Muito bem. Feito aqui os cumprimentos, para aqueles que, porventura, ainda não conhecem João Henrique Martins, quero pedir a gentileza, João Henrique, por favor, fazer uma breve apresentação de quem é João Henrique Martins. Bem, primeiramente, boa tarde a todos, agradeço o convite, todos, gentil convite, que eu sempre tenho o prazer aqui de estar e compartilhar com vocês. Mas vamos lá, eu sou cientista político, na área de segurança há 22, vamos para o próximo, 23 anos. Eu tenho uma trajetória que passou por três grandes áreas. Eu fui oficial da Polícia Militar de São Paulo por 15 anos, onde trabalhei tanto na atividade operacional, na região metropolitana de São Paulo, quanto na unidade de inteligência como analista. Foi a maior parte da minha carreira. Estive em todos os gabinetes de crise em São Paulo de 2005 a 2013. Isso significa que eu peguei todas aquelas grandes crises dos ataques do PCC dentro de uma unidade de inteligência, né? Fui formado pela Academia de Política Militar do Barro Branco, do qual também fui professor por muitos anos. Fui instrutor dos cursos de inteligência, curso superior de polícia, sempre na área de análise criminal, do qual eu me especializei. Na verdade, é uma área combinada, né? A área de análise de dados mesmo, e análise do fenômeno criminal, e a área de produção de política pública. Uma não vive sem a outra, né? Então, hoje eu me apresento como cientista político, especializado em economia ilícita e controle do crime. Por que economia ilícita? Porque o fenômeno criminal é essencialmente um fenômeno econômico, né? Os crimes economicamente motivados geram a maioria dos crimes e potencializam os outros, dos quais ele não é o fenômeno causante, né?
Bem, depois disso, eu desenvolvi uma carreira na atividade acadêmica. Depois, não, concomitante a ela, eu desenvolvi uma carreira acadêmica na Universidade de São Paulo. Fiz graduação, mestrado e hoje estou concluindo um doutorado na área de na ciência política, especificamente a área de política e controle do crime. E hoje em dia, relações internacionais em razão do fenômeno dos mercados transnacionais, o crime organizado transnacional. E foi literalmente concomitante. O último ano que eu cursei a Academia de Polícia foi o primeiro ano que eu fiz a graduação nas Ciências Sociais e assim foi. E já há 10 anos eu saí da polícia e empreendi no mercado, né, como empreendedor e empresário na área como consultor e empresário do ramo de pesquisa corporativa. Eu atendo algumas organizações, principalmente organizações empresariais, como a Fiesp, fazendo diagnóstico e análise para promover a atividade de controle do crime a partir deles. Né? E aí se vão 22, quase 23 anos de atividade mergulhada nesse meio. A gente tem também um trabalho próximo a organismos internacionais. Eu iniciei um trabalho de cooperação internacional ainda na polícia. Eu fiz um trabalho de cooperação junto à comunidade europeia com o sistema de justiça criminal português e francês, na época, 2007. Depois trabalhamos em cooperação e fiz alguns cursos sobre financiamento do crime com o FBI, em razão dos grandes eventos que aconteceram no Brasil e essa questão da tríplice fronteira, tanto é que o curso foi no Paraguai, junto com as forças de segurança lá e as equipes destacadas do FBI. E aí a gente manteve cooperação e trabalho junto com a Polícia Federal também. E esse mesmo braço, né, de olhar o crime como fenômeno econômico e um fenômeno que rompe fronteiras, eu acompanhei desde o nascimento a força-tarefa da OCDE, que trata sobre o combate, o controle, primeiramente o mapeamento e o controle dos mercados ilícitos, como representante da Fiesp. E depois participei também do primeiro fórum da UNCTAD, que é a Agência da ONU sobre Desenvolvimento Econômico. Olha só, a Agência da ONU que trata de desenvolvimento econômico, em algum momento ela teve que começar a pensar em crime, porque ela é uma ação, é o que a gente chama de um mercado concorrente com uma externalidade extremamente contundente, que ela inibe o desenvolvimento econômico dos países, ela age como um parasita. Esse primeiro evento ocorreu em 2020, onde eu estava no grupo de especialistas que estavam ali posicionando esse problema, ajudando a posicionar esse problema da UNCTAD. Foi um evento liderado por uma organização empresarial chamada TRACE. Então, é um pouco esse desenho. Eu sempre gosto de falar desses 3 fluxos e desses desenhos para a gente entender que o crime que nos afeta na esquina da nossa rua é um fenômeno multidisciplinar no aspecto de causas e controle e, principalmente, hoje em dia, transnacional. Acho que é isso. Muito bem. E teve uma participação muito efetiva também com a série Entre Lobos, né, Júlio? Isso. A gente, desde o ano passado, a gente iniciou um trabalho de publicizar, né? Eu sempre fiz pesquisa para tomadores de decisão, né? Então, eu fiquei 15 anos na polícia, nos últimos 10 eu fiquei na unidade de inteligência, onde a gente preparava conhecimento para o tomador de decisão, que era o comandante da polícia, o secretário de segurança e o governador. Depois que eu fiz isso, passei a fazer para o setor corporativo, né? Eu fui consultor para assuntos de segurança do presidente da Fiesp e da diretoria da Fiesp por 5 anos, além de outros trabalhos da mesma natureza. Então, a ideia era sempre debruçar-se sobre o fenômeno criminal, entender qual é o nível de risco, produzir uma informação para quem toma a decisão, um tomador de decisão corporativa estatal. Desde o final do ano passado, a decisão minha e da equipe foi de começar a produzir algum tipo de informação para o público, para o cidadão. E aí, uma das medidas era construir, começar a fomentar a informação técnica para audiovisuais. A gente, no primeiro momento, imaginou que não seria um documentário gigantesco, como foi, um documentário, para quem não conhece, um documentário produzido pela Brasil Paralelo, que tem 3 capítulos de 1h30. Ele foi produzido durante 10 meses, nós percorremos quase 4.000 quilômetros no Brasil. Em relação às fronteiras, a gente foi do norte, que é o primeiro ponto da fronteira seca, com acesso rodoviário, que é ali em Rondônia,
e fomos até Foz do Iguaçu, mostrando os problemas relacionados à fronteira, os grandes centros, como São Paulo, Rio, né? A atividade criminal, as organizações criminosas. Foram 10 meses de trabalho, de pesquisa, e basicamente todo o conceito do Entre Lobos foi produzido pela gente. Quer dizer, a gente tinha ali uma timeline, tinha um desenho, quase que um pré-roteiro, né, quando iniciamos a discussão, e apresentamos isso, que é um pouco o resumo desses 20 anos, e graças a Deus deu tudo muito certo, porque a arte tem esse poder, né, de traduzir conceitos complexos, problemas que são difíceis de tratar e falar, só que aí você põe isso na mão de um diretor de cinema, né, de um diretor de fotografia, de um redator e que tem uma capacidade imensa, né, que é toda a equipe ali da Brasil Paralelo, e eles transformaram aquilo numa obra, na minha visão, uma obra de arte, né? Além disso, tem para quem é assinante, vai perceber que além dos 3 capítulos, você tem uma sequência de entrevistas. Cada entrevista, uma hora, nós entrevistamos 56 autoridades e vítimas de crime, com experiências construídas sobre... É a maior investigação sobre atividade criminal no Brasil, é a maior obra de áudio e vídeo desenvolvida como uma investigação sobre a atividade criminal no Brasil. Não tem nada paralelo. E aí trouxemos, além dos brasileiros, nós temos o David Luna, que é o primeiro presidente da Força Tarefa, que é um diplomata americano de combate de mercados ilícitos, entre outros, né? Perfeito, Bom, perfeito. É uma série muito interessante, recomendo a quem não viu ainda, porque é um estudo que, inclusive para nós aqui, agora no nosso mundo, CEPETED, ajuda bastante a entender e a enriquecer a nossa visão para esse tipo de situação. Uma série bastante interessante, cheia de informações. Está disponível online? Recomendamos que todos assistam. Pois não? Está disponível online? Sim. Ana, a Brasil Paralelo, ela tem uma plataforma de streams, então você pode ser assinante para acessar, e no YouTube que você vai encontrar o programa de lançamento, onde a gente explica todo o processo, além de alguns eventos que foram realizados com alguns debates, que tem vários trechos, tá? Você pode começar por ali, mas eu sugiro muito que assine a plataforma, que ela tem conteúdos maravilhosos. Diga-me só o nome outra vez, se faz favor. O nome do programa. É Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo é a plataforma. É a plataforma. Você tem que entrar, se inscrever, e aí você Entre tem Lobos. acesso. Ok. Certo. O nome do programa é Entre Lobos. Aliás, também tem um outro programa muito bom, e às vezes tem a ver com o nosso tema aqui, que é o Fim da Beleza. Outra série também muito boa. Inclusive ele conta da experiência ali de Nova York, né? Que fala exatamente da tolerância zero. Helena, muito interessante. E antes de começarmos com as perguntas aqui, eu queria fazer uma introdução, acrescentar uma informação para quem nos acompanha. Quem conhece o João Henrique com mais profundidade, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer na Fiesp, né? Ele tem experiência prática também, não é só essa cátedra toda que ele passa para a gente aqui. Ele viveu o chão de fábrica, sentiu o cheiro da situação, da base, né? Como policial de campo, conhece muito bem o ambiente dessas populações menos assistidas, então ele traz uma bagagem de experiência, uma carga de experiência vivida, vivenciada, não é apenas pesquisada no Google, né? Isso, inclusive, no meu perfil, né, eu faço parte de uma rede de pesquisadores sobre crime organizado, que chama JTOC, que no meu perfil, quando mandei todo o desenho, o pessoal que separa fez questão de destacar isso. Eu cresci na região metropolitana de São Paulo, ali na região entre Carapicuíba e Osasco. Meus pais são migrantes do Nordeste, né? E como migrantes de pé sujo, como a gente diz aqui no Brasil, né? De pé descalço. Pé sujo porque o pé está descalço. Você está andando... Então, eu cresci em uma das regiões mais violentas. Para você ter uma ideia, João, eu
eu já aprendi com colega de turma e que se tornou sequestradora. Ajudei a aprender, colega de infância. Então, eu não vi o primeiro corpo sem vida depois que eu entrei na polícia. Eu vi isso... Moleque. Jogando bola. Exato. Né? Então, isso não é uma realidade diferente para quem nasceu no extremo da periferia de São Paulo, nos extremos, né? Para você ter uma ideia, são regiões... A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A grande São Paulo, que são os municípios em volta, tem outros 12 milhões. Então, são regiões densamente povoadas que foram compreendidas numa época assim, sem muita infraestrutura. E aí, quando o crime eclode, é muito mais fácil, a gente falar um pouco disso aqui, dele se expandir em locais onde você tem pouca organização social, onde você tem pouca infraestrutura, aquilo que a gente chama na literatura de controle formal, né? Então, o próprio adensamento populacional ajuda a difundir a atividade criminal. Então, eu cresci nesse ambiente, quer dizer, é uma das coisas também que cai por terra toda a abordagem de criminologia crítica, né, de que a pobreza leva o crime. Não, a esmagadora maioria das pessoas que eram muito pobres ali, todas elas trabalhadoras ordeiras, inclusive eram as principais vítimas do crime, não causadoras, né? Então, e depois, quando eu me formo na polícia, eu trabalhei no policiamento exatamente na área periférica. Para uma palestra outro dia, eu fiz umas contas para dar uma dimensão. Eu tenho 6.500 horas, mais ou menos, de patrulhamento ostensivo. Não são 6.500 horas formais. Eu tenho 6.500 horas de turno de serviço, né? Trabalhando, assim, comandando policiamento em campo, lidando com violência doméstica, com briga de marido e mulher, de brigas, que é o que compromete algo entre 60% a 70% da demanda por segurança, lidando com os roubos de produtos de fácil acesso e grande valor agregado, que era antes veículo, principalmente, e hoje em dia é veículo e celular, lidando com ocorrências gravíssimas. Por exemplo, eu, com 15 dias de formado, lidei com uma troca de tiro com ocorrência de roubo de carga na BR-116, onde os criminosos tinham fuzis e calibre 12, aquela escopeta automática. Eu tinha acabado de sair da academia e não sabia que existia calibre 12 automático. Tipo de atividade, assim, você está atendendo isso depois de supervisionar um atendimento de briga marido e mulher, né? Sequestro relâmpago, aquela coisa do indivíduo que é tomado. Então, o risco, o medo de uma intervenção como essa, né? Como você, ao abordar um veículo, você nunca sabe o que vem de lá, né? Infelizmente, no Brasil isso é verdade, eu já abordei, aí começa aquela discussão, tudo mais, e aí, de fato, é uma pessoa, a maioria das vezes, que é um cidadão que está querendo voltar para casa, está chateado porque a polícia parou, e outras vezes de uma vítima de sequestro no porta-mala do carro, que estava sendo levada para execução. Tem um caso exatamente como esse. Então, coisas que você vai enxergar, casos terríveis, como casos de estupro de criança, que você tem que fazer aquela intervenção que te marca pelo resto da vida. Quer dizer, eu costumo dizer, João, que é impossível você ser um bom cientista social que trata sobre qualquer objeto se você não tiver um mínimo de inferência empírica, né? Quer dizer, e os bons manuais de desenvolvimento da ciência social, em especial a ciência social, em especial a antropologia. Você sabe que a antropologia é muito respeitada, viu? Porque o antropólogo, ele pega o caderninho dele assim de anotações, ele se enfia numa aldeia na África ou na Amazônia e passa meses, quando não anos, fazendo um relato, comendo a mesma coisa que a população local come, passando pelas mesmas necessidades temporais e tudo mais, para poder depois teorizar sobre aquilo. Isso é o antropólogo de verdade, que é dentro das sociedades, talvez o cientista mais reconhecido nas outras áreas. Para analisar crime, é a mesma coisa. Você não precisa ter sido policial, mas você precisa estar próximo, você precisa entender, você precisa conversar com a vítima, você precisa conversar com o policial, colocar no lugar deles. E, infelizmente, isso não é verdade para a maioria dos pesquisadores no Brasil, né? A gente há uma pesquisa muito puramente acadêmica, ou então uma pesquisa
ou então uma reunião de dados de quem às vezes fica revoltado com o que lê e ouve, e também sai produzindo informação sem nenhum rigor metodológico. Os 2 pontos aí estão equivocados. A gente precisa combinar ciência e evidência empírica, né? Graças a Deus me deu a oportunidade de ter uma vivência pessoal relacionada a isso, no qual eu formo essas 6.500 horas de trabalho policial e os 20 anos que eu vivi nas regiões mais periféricas da cidade, do país, aliás, e transformo isso em capacidade, em produção acadêmica, e mantenho, obviamente, minhas forças. Eu sei transitar nesses lugares e transito até hoje. Mas obrigado, João, por ter destacado e lembrado disso. Né? Mas o João Henrique também tem no YouTube aulas que são gratuitas. Viu, Ana? É só você digitar o nome dele no Eu tenho um canal no YouTube. No YouTube. Você vai encontrar como o João Henrique tem vários eventos que a gente já produziu em relação à produção de dados, né? A gente tem um trabalho aqui importante chamado Censo de Mercados Ilícitos. É a maior base de dados criminais interestadual do país. Nem o governo brasileiro tem uma base de dados do tamanho que a gente construiu, que é um pouco produto desses 20 anos, coletando dados, produzindo, tratando, né? Um pouco isso. Aquelas aulas, aliás, são muito interessantes. Parabéns, viu, João? Aquela Obrigado. História do círculo virtuoso, círculo vicioso. Sim. É muito bacana aquele raciocínio. Que é também um raciocínio que a gente faz aqui na arquitetura da segurança. Né? A arquitetura produz... A cidade existe do jeito que ela é, né? E ela produz efeito, tá certo? Pela forma como ela está desenhada, né? E ela, Exato. Muitas vezes, de forma planejada ou pouco planejada, ou muitas vezes orgânica. Né? Aquela própria série, O Fim da Beleza, do mesmo Brasil Paralelo, ela faz, inclusive, uma comparação interessante, que é um raciocínio que eu venho levando há muito tempo, entre a cidade medieval, né, que era um labirinto de pequenas ruas estreitas, né, e as atuais favelas ou comunidades. Né? E existe uma semelhança nesse desenho muito gritante, tá certo? E na série eles falam que a cidade medieval, na verdade, defendia os habitantes, né? Ou seja, a arquitetura servia como defesa dos Exato. habitantes. Pois não, pode falar. Por favor, pode falar, pode concluir. Não, pois não. Não, eu ia dizer o seguinte, olha, até resgatando um pouco o que você está falando do curso, esse curso que você falou, que eu falo dos 2 ciclos, ele está lá na plataforma da Brasil Paralelo, né? Veja, a gente, exatamente pela evolução institucional da organização civilizacional, né, nós temos instituições hoje que garantem a civilidade. Nós temos todo o sistema de justiça criminal, nós temos os governos, nós temos as instituições que não são estatais, como a igreja, a escola e assim por diante. Então, o fato da gente enxergar essas instituições e elas serem tão presentes na nossa vida hoje, e elas terem o que a gente chama de memória institucional, né? Ela tem um acúmulo institucional, cada geração vem e deixa um tijolo e deixa as instituições mais fortes ou diferentes, assim por diante. A gente tem a impressão de que a civilidade e a segurança é natural, no sentido de que não precisamos fazer nada e seremos seguros, né? Porque a gente recebe isso das outras gerações, né? Eu adoro ir para a Europa, porque a Europa, além de ser um lugar agradabilíssimo para fazer turismo, ela é o berço da civilização ocidental real. Quer dizer, você vai lá e encontra, por exemplo, a primeira referência arquitetônica que a gente encontra aqui no Brasil, nas cidades mais antigas, assim, Minas, Ouro Preto. Né? Aí, quando você chega no programa, você fala, olha, é igual Minas. Eu falo, não, é que Minas, ou ali o centro histórico do Rio, é igual o centro de Lisboa, o Porto, ou das cidades em volta, ou quando você caminha mais para a Europa Central, nós vamos encontrar ainda mais outras referências. Então, quer dizer,
é exatamente isso que eu quero chamar de berço, né? Ou de acúmulo institucional, né? Nós temos uma curva de acúmulo em todo mundo, todas as gerações deixaram, e elas deixaram esse tijolo porque é virtuoso, porque dá certo, porque é isso que nos leva à frente. Eu estou dizendo tudo isso para lembrar o contrário. Nós nascemos inseguros. A condição natural é a condição da insegurança, não é a condição da segurança. E basta se afastar dos locais que possuem uma estrutura institucional consolidada para perceber isso. Então, quando você vai para os rincões do Brasil, por exemplo, e das regiões, onde você afasta, o Brasil, que é um país de dimensões continentais, quando você vai para regiões menos organizadas do ponto de vista institucional, pode ser rural, não tem problemas, quando você avança em regiões, né, onde existem pouca presença institucional, a primeira coisa que você sente é insegurança, é perguntar, se acontecer algo aqui, o que eu faço? Né? E não precisa nem ser crime, pode ser você ficar doente. Se você não tem uma farmácia, não tem um hospital, não tem uma estrutura de deslocamento adequado, uma estrada, um carro, para conseguir chegar no local, tudo isso você vai percebendo o quanto nós somos frágeis. Pois bem, se é a institucionalização que nos dá segurança, essa decisão foi tomada por quem? Pelos antepassados, que se organizaram para criar uma instituição que toma essa decisão por nós, que é o Estado. Então, o Estado tem como principal finalidade, ou eu diria, como cientista político, sem medo de errar, como única finalidade, do qual é um fator determinante, prover segurança. Porque depois que você consegue prover segurança, todas as outras necessidades da vida podem florescer com ou sem a participação do Estado. Educação, saúde, trabalho, tudo isso pode florescer com ou sem o Estado. Em muitos casos, o Estado atrapalha, inclusive quando ele se intromete. Em outros momentos, o Estado ele ajuda, por exemplo, na questão da educação formal e da saúde mínima, e parece que já é um consenso que precisa ter algum nível de intervenção do Estado. Mas, de qualquer forma, continua sendo uma possibilidade e não um fator determinante. O fator determinante é a segurança, porque quando você não provê segurança, ninguém mais o fará. A segurança privada ela é extremamente necessária, mas ela é sempre complementar. Ela não substitui a sociedade. Então, bem, partindo desse princípio, então eu estou juntando duas coisas aqui, né? Eu estou falando um pouco do resultado das nossas escolhas, que é construir o Estado, construir um sistema de justiça criminal que provê segurança e seja adequado para as sociedades democráticas, né? É sempre complicado você aplicar a lei, fazer ali o trabalho de enforcement, ao mesmo tempo garantir as liberdades individuais. Esse é a grande dicotomia a ser enfrentada, que é necessário. Isso é um debate sempre atual. Só que a gente, às vezes, perde um pouco a noção de que isso é consequência, porque o que está na base disso é a resposta ou a necessidade de segurança. E a necessidade de segurança é o que construi o Estado e é o que construi o muro alto da sua casa. É o que faz você deixar ou não um cachorro no seu quintal. É o que faz ou não você tomar algumas decisões sobre onde morar. A base da necessidade... Nos dois casos, nós estamos buscando atender a mesma necessidade, que é segurança. Seja no coletivo construir um Estado, um sistema de justiça criminal, seja no individual pensar o local onde você mora ou a arquitetura do local. E olha como isso é intuitivo. Né? É intuitivo no seguinte sentido. Ninguém se questiona por que um criminoso se forma e vai atacar você. Você primeiro pensa intuitivamente, eu vou dissuadir esse criminoso. Como? No individual, na arquitetura da minha casa, do meu trabalho, do meu local, eu vou inibir. Quando ele olhar, eu já estou trabalhando naquela relação de custo-benefício. Você está dizendo o seguinte, o custo para vitimizar a minha família, as pessoas que estão comigo, é alto. Então, eu já estou dissuadindo ele. Né? Essa é a resposta individual intuitiva, porque a gente está pensando como é que eu vou inibir o comportamento criminoso. Aumento o muro, modifico a arquitetura, coloco isso. Do outro lado, como é que eu vou inibir? Crio o sistema de justiça criminal. Né? De maneira que, a partir de regras
legitimamente definidas pela sociedade, não é permitido matar nessa sociedade, não é permitido agredir, não é permitido roubar, não é permitido violentar, né? Há exceções, no caso, por exemplo, sim, em legítima defesa. E o que é legítima defesa? A gente vai lá e redefine especificamente quais condições. Então, toda essa estrutura regulatória ela vai estar encaixada dentro do sistema de justiça criminal, e a gente está o tempo todo pensando numa forma de inibir o comportamento criminal, inibir olha só, esse é um termo bem, é um conceito interessante, é permitir que pessoas frágeis tenham uma vida tanto quanto pessoas fortes que se dissuadem somente, né? O que um agressor aqui... imaginar o seguinte, o que um criminoso na rua vai intuitivamente escolher para atacar? Um homem de 2 metros de altura, assim, uns 150 quilos, lutador de MMA, assim, você olha pela orelha dele, você percebe que a orelha é torta, ele faz... ou uma jovem ali de 50 quilos, né? Caminhando, os dois completamente tranquilos. O criminoso intuitivamente vai atacar, de repente ele pode se enganar. A jovem é uma lutadora ou policial ou armada, uma atiradora ágil, né, ou uma lutadora ágil, e vai imobilizá-lo ou neutralizá-lo assim que ele agir. Mas, intuitivamente, ele vai escolher a vítima que ele entende que vai ter menor resistência a ele, né? Como é que a gente faz na sociedade para equilibrar isso? Compensando aqueles que são mais frágeis, ou que aparentemente são mais frágeis, para que todos tenham o mesmo nível de dissuasão que o lutador de 2 metros de altura. Quer dizer, você não precisa ter 2 metros de altura, lutar jiu-jitsu ou andar armado para alguém olhar e falar assim, o custo é alto de eu atacar você. Então, construir esse sistema equânime de dissuasão é o que as sociedades democráticas precisam fazer, e é o que se faz com o sistema de justiça criminal de um lado e, por outro, esse sistema de justiça criminal sendo rigorosamente e eficazmente aplicado. Então, ele tem que ter a percepção clara que, se ele atacar a vítima, a resposta vai ser igual ou pior do que se ele atacasse a moça, do que se ele atacasse ali o rapaz, o lutador, na alegoria que eu estou fazendo, que é o controle formal. E o controle informal é onde está o âmbito do CEPTED, é tudo que nós podemos fazer enquanto sociedade para demonstrar esse processo de dissuasão, né? Agora, João, mas se a gente olha o mapa do crime, a cidade de São Paulo, pelo menos os que estão disponíveis, né? Talvez você tenha alguns que a gente não conheça. Você nota, a maioria dos crimes está na periferia. Depende do crime. Depende do tipo penal, mas eu diria que, assim, pelo menos... hoje em dia, nem os mais graves, né? Mas, por exemplo, nós tivemos... quando eu me formei, em 2003, eu fui trabalhar em Itapecerica da Serra, que é um município da Grande São Paulo, que está do lado ali do município dos distritos da Zona Sul de São Paulo, Jardim Ângela, Jardim São Luís. Então, a gente dividia o mesmo contexto, né? Nessas regiões não existe divisão administrativa, né? De um lado da rua é São Paulo, do outro lado da rua é o outro município. Então, o contexto é o mesmo. A pessoa mora numa cidade e compra pão na padaria na outra. Então, veja, ali eu tinha... a gente estava iniciando a queda de homicídios em São Paulo, que ela iniciou em 2001, se consolidou lá para 2010. Ainda era alto, mas o ápice dessa região chegou a ter 136 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. A partir de 10 é nível epidêmico. Então, o Brasil até hoje luta, está aí com nível 25, 26, Brasil. Na época a gente estava, acho, próximo de 35. Mas algumas regiões do planeta, de São Paulo e do Rio de Janeiro, tinha esse nível, né? E essa, eu estou falando, uma região extremamente
também são distritos que têm quase 1 milhão de habitantes. Assim. É uma paisagem indiana, assim, de concentração habitacional, né? E para quem não conhece essas regiões, favela em São Paulo não são barracos, né? São construções mesmo de alvenaria, às vezes com mais de um andar, 2, 3 andares. Inclusive, são desafios à arquitetura, né? Como é que eles estão de pé, como é que eles se mantêm, a engenharia, né? Então, geralmente os crimes eu não gosto de fazer a separação do Código Penal, crime contra a vida e crime patrimonial, porque o fenômeno criminal é muito mais complexo que isso. Eu prefiro dizer o seguinte: os crimes mesmo os crimes extremamente violentos, decorrentes de dinâmicas interpessoais, que é o que a gente chama de conflito interpessoal, né? Que é briga entre marido e mulher, briga entre familiares, briga entre familiares que não sejam marido e mulher, os filhos, os pais ou os filhos entre eles, filhos e as famílias são grandes, né? Um terceiro tipo são crime entre conhecidos, que entre conhecidos mesmo, vizinhos, amigos que estão no bar, começa uma discussão por causa de futebol, termina com o espeto do churrasco no pescoço do outro. Crime que é o de um conflito interpessoal de pessoas que não se conhecem, mas também não são criminosos, não estão na vida criminal. Também essa dinâmica do bar, estão ali conversando, discutindo o uso de bebida alcoólica. Então, esse tipo de atividade, inclusive pela questão do adensamento populacional e pela heterogeneidade social que existe no local, crimes violentos como os homicídios e casos de incivilidades, como as agressões, ocorrem com maior frequência nessas regiões. Né? Quando eu falei de heterogeneidade social, tem a ver com a teoria da desorganização social, que explicou lá, a partir dos anos 50 e 60, eu quero falar um pouquinho sobre a organização do pensamento sobre o criminológico a partir dos anos 50 e 60, tanto do ponto de vista principalmente do ponto de vista do comportamento, tá? Que é uma coisa que ajuda a direcionar o que é que dá certo e o que é que dá errado. Mas ainda falando da teoria da desorganização social, que está lá na escola de Chicago, que é uma escola clássica de sociologia, né? A Ana já está feliz, que eu estou aqui falando do nosso métier. Mas é o seguinte, o ambiente social e arquitetônico, ele pode influenciar no seguinte sentido, veja, voltando àquela tua fala sobre as aldeias do medievo, né? Quer dizer, o que caracterizava elas? Por que se fazia o muro? Porque o grupo interno era heterogêneo. Heterogêneo não no aspecto étnico, também, mas é muito mais no aspecto social. Essas são as pessoas que falam a mesma língua, fazem a mesma atividade, têm laços sociais que os conectam, da nacionalidade, das famílias, e que, de alguma maneira, querem e precisam da mesma coisa, né? E não estão afetadas e querem preservar aquela estrutura. E aí, o período medievo era pulverizado o poder, então existia um risco nessa integração, né? Aí você transporta isso para a Idade Moderna, quer dizer, isso não é muito diferente quando é que os bairros são razoavelmente tranquilos? Quando a maioria das pessoas se conhece, né? E a maioria das pessoas, as pessoas se conhecem naquela região porque ou nasceram ali, ou vivem ali há muito tempo, e aí tem interesses em comum. Por exemplo, é um bairro que é um bairro dormitório, por exemplo, né? As pessoas só dormem ali e saem para trabalhar. Então, todas elas têm a mesma preocupação. Por exemplo, que os filhos fiquem protegidos enquanto eles estão afastados. Por exemplo, foi assim isso é uma característica forte nas periferias, né? Então, as pessoas se deslocam por muito tempo até o trabalho. Ou então, o contrário, são bairros onde as pessoas trabalham e vivem no mesmo lugar. Então, existe uma relação, uma rede de confiança entre elas. Então, a perenidade ou a heterogeneidade social, heterogeneidade no sentido dos interesses, das características socioeconômicas, elas são todas muito semelhantes, então as pessoas se protegem, porque aquele ambiente tem dono, no bom sentido. Qual é o dono? Aquele ambiente, daquela forma, preserva as comunidades e auxilia, de alguma maneira, individualmente a todos. Quando você começa a trazer... quando ele sofre um processo rápido de mudança, né, isso ocorre com processos migratórios internos, né, de migração interna ou de migração externa, ou por qualquer outra razão, crescimento econômico. Pessoas se deslocam de vários lugares e se conectam no mesmo lugar, e aí você cria um problema. Por quê?
tem um tempo necessário para ter algum nível de heterogeneidade. Se não conseguir heterogeneidade, diminuir essa heterogeneidade, né? A gente precisa alcançar, eu estou falando de heterogeneidade, desculpa, o conceito você tem algum nível de homogeneidade, né? Sócio e étnica, de alguma maneira. As pessoas são do mesmo local, da mesma origem. Então. Quando você tem essa heterogeneidade, precisa levar um tempo até todo mundo se adequar. E é simples entender isso quando você tem experiência prática, local. Aqui em São Paulo, a gente tem uma grande comunidade japonesa. Né? O Brasil é o lugar que tem a maior comunidade de imigrantes japoneses, e São Paulo é quem recebeu a principal, São Paulo e Paraná. Então, você a maior cidade do Japão, fora do Japão. Né? E ela também está espalhada na região metropolitana. Então, você imagina do lado uma família japonesa que tem hábitos bem tranquilos, bem comedidos, assim, né? Barulho é um problema, falar alto, né? Aí ela está do lado de uma família de imigrantes italianos, né? Que são gestuais, falam alto, gostam de música alta e tudo mais. É evidente que vai ter um conflito no primeiro momento, correto? Quer dizer, um conflito para o italiano que migrou para o Brasil, ele entende que o barulho é algo positivo, né? Essa convivência social. Para o japonês é algo negativo. Isso cria quase que uma poluição sonora. Só que agora eles são vizinhos, né? Não existe uma base comum. Então, essa base comum, ela precisa ser rapidamente, ela precisa se transformar numa terceira. Precisa ter um certo consenso. E isso geralmente ocorre, mas leva um tempo. Mas há momentos que isso não ocorre e cria um conflito, né? Além desse aspecto, você tem um outro problema abordado pela teoria, que é a não conexão com o local. Isso também ocorre em processos migratórios, quando você chega no local e, na verdade, você não quer ficar ali. Aquele é um local de passagem. Na verdade, Então, se há uma deteriorização física, isso não te incomoda, mas incomoda muito quem tem aquele local como o seu berço, como a sua vida. Então, esses aspectos da heterogeneidade social, étnica, né? Os aspectos da perenidade do local e, principalmente, todo mundo que migra e emigra chega com uma certa fragilidade socioeconômica. Então, você vai aceitar lidar com esse local com ambientes, você vai aceitar no seguinte sentido, né? Você vai se submeter a habitações ou locais com baixo nível de estrutura que você não aceitaria se tivesse um seu lugar de origem com mais recursos financeiros. Enfim. Mas, João, por que o crime organizado ocupa essas comunidades? Então, aí esse mosaico, pessoal, ele cria um processo de instabilidade constante, né, que demanda regulação. Né? É aonde eu ia chegar. Por isso que essa abordagem chama teoria da desorganização social. Quer dizer, não é uma organização social imposta, é uma organização social que nasce da convivência, daquilo que dá certo, e que tem décadas ou séculos de confirmação. Na hora que você tem um impacto forte dessas mudanças, que é exatamente esse o processo de formação das periferias de grandes cidades no Brasil, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que é aquele fluxo migratório de nordestinos, que é o caso dos meus pais, que saíram das suas regiões de forma centenária e vieram para lugares todos de uma vez só, em pouco tempo, sem ter recursos o suficiente. Esse processo demanda uma regulação estatal. O que eu quero chamar de regulação estatal? Regulação desde o ponto de vista arquitetônico, quer dizer, qual é o espaço que cada família tem para construir ou viver? Uma regulação financeira, no sentido da disponibilização de crédito para essas famílias construírem casas adequadas, a chegada de toda a infraestrutura, a chegada da escola. Eu lembro, eu fui morar num conjunto habitacional novo, que meus pais conseguiram entrar na lista, e a gente andava 5 quilômetros para ir para a escola. A gente andava 5 quilômetros para ir para a escola, para comprar um pão, era tudo assim, porque o conjunto habitacional, inclusive, era bom, eram apartamentos pequenos, apartamentos de 50 metros, 50, 40 metros quadrados, nós éramos uma família de 6 pessoas, e aí todas as dificuldades, mas eu não... Ok, o apartamento era bom, ruas largas, só que a 5 quilômetros de qualquer outro serviço,
né? Então, é isso que caracteriza. Essa ausência de regulação, ela não existe vácuo, né? Porque regulação é poder. Então, essa regulação vai ser feita por alguém. Se dentro da própria comunidade alguém não se posiciona e acaba assumindo um papel protagonista, isso pode ser feito por atividade do crime. E o crime consegue fazer isso de maneira intensiva em razão dos serviços e produtos que ele fornece, né? Então, o crime começa a fornecer de drogas para aqueles que se viciam, né? E aí a droga gera capital, e o capital gera poder, gera controle, por um lado, e, por outro lado, ele também gera serviços. E isso é constante. Por exemplo, se o tráfico de drogas... a gente costuma definir o mercado ilícito de drogas como um mercado ilícito vetor. Por que vetor? Porque a liquidez é alta, né? Ganha-se muito dinheiro com droga. A primeira coisa que ele faz é se armar para manter o monopólio, né? Porque nós estamos falando legal. A concorrência no crime ela é resolvida com armas. Então, quanto mais armas você tiver, mais o monopólio você mantém. Essas armas você começa a ter um estoque de armas. Esse estoque vai servir para outras coisas. Vai servir para o roubo, vai servir para extorsão. Então, você é um mecânico, quer abrir ali uma oficina para arrumar carros. Você vai abrir uma padaria, vai abrir um comércio. O criminoso, isso acontece no mundo inteiro, ele, como ele tem um certo domínio territorial, ele vai querer regular essas atividades. Eu tenho vários casos contabilizados, assim, da minha vivência antes de ser policial e depois, que eles sempre vão tentar. E se conseguirem, ou seja, se o Estado estiver ausente, eles vão estabelecer esse controle. O melhor exemplo disso são as milícias do Rio de Janeiro e o próprio tráfico no Rio de Janeiro, que controla não, né? Nunca controlou só droga, ele sempre controlou toda a atividade. Por exemplo, eles sempre cobraram taxas, assim como a máfia na Sicília faz isso com o comércio, e assim por diante, tudo bem? E aí a Sicília vai ter o mesmo desenho de incidência, inclusive nós no Brasil recebemos muitos sicilianos exatamente pela pobreza, pela pressão demográfica e assim por diante, né? Então, pela desorganização social provocada por esses processos. Então, o crime vai fazer isso. Então, lá no Rio de Janeiro, eles controlam o comércio de gás, o comércio de água, o comércio de TV, TV a cabo, e assim, de energia elétrica e assim por diante. Então, esse processo e esse conflito vai ocorrer. Por exemplo, uma das razões do controle da queda dos homicídios em São Paulo foi quando as polícias começaram a fazer operações de fechar bares. Você tem dois tipos de efeito. Um evento é um evento geográfico demográfico, né? Que você evita que as pessoas se encontrem para se matar. Porque elas se encontram no bar, bebem, entram em conflito, geram lesão, evoluem para a morte, ou a tentativa de homicídio. A outra coisa é que muitos bares são os espaços onde as relações criminais ocorrem. Seja porque o dono do bar ele vai pagar ali a taxa de segurança para o tráfico local, seja porque o traficante usa o bar ou próximo dele para traficar droga, para vender peça de veículo roubado, porque é onde tem um espaço de sociabilidade, de convivência, de comércio, né? Então, quando você identifica esses hotspots ou esses pontos de convergência, é importante você atuar sobre eles, porque aí, mexendo um elemento, você dissuade vários outros, né? Então, o crime, isso é muito importante, Percival, eu queria destacar isso. O crime não cria riqueza ou mercados ilícitos. O crime sempre ele parasita relações comerciais que já existiam. E ele ocupa espaços de poder que foram deixados pelo Estado, né? Então, o que explica as facções criminais no Brasil, a máfia no mundo inteiro, é a ausência de dissuasão, é a fragilidade no enforcement. Quando eu falo fragilidade no enforcement, eu não quero ser confundido aqui com uma imposição desarrazoada, desequilibrada da lei. O que eu estou dizendo é o seguinte: a lei ela precisa ser firme e ela precisa aumentar o custo do crime sempre. O que é custo do crime? O custo do crime quando é que o custo do crime é baixo? É quando há impunidade, ou seja, ocorreu um crime, não houve punição, e quando a punição é desproporcional. É desproporcional tanto para cima quanto para baixo, né?
No caso do custo do crime, a desproporcionalidade que mais afeta, óbvio, é quando ela é para baixo. Mas quando ela é para cima, também ela gera um efeito nocivo para o controle do crime. Porque ela tira a relação de legitimidade da imposição da pena e ela incentiva a atividade criminal por alguma razão. Então, a gente precisa ter uma noção muito eficiente de equilíbrio. Infelizmente, no Brasil, o custo do crime está lá embaixo, né? É muito compensador ser criminoso no Brasil. Extremamente compensador. E a gente não consegue estabelecer um debate sobre isso. Aí, eu cheguei até aqui falando da teoria da desorganização social, respondendo a questão, pessoal, porque o crime, né, o crime organizado vai ocupando esse espaço, vai crescendo. E, veja, eu vi isso acontecer o tempo todo, assim, esse colega que a gente teve aqui das criminal, a gente teve esse colega da infância que virou criminoso. Eu me lembro de vários momentos de pequenos delitos e todo mundo rejeita na comunidade, na escola, mas isso começa a virar algo positivo, porque ele faz um roubo e tem um tênis melhor, ele faz um roubo e começa a ter carro. Então, isso vai criando uma relação de valor, porque o comportamento criminal vai sendo premiado. E aí eu queria chamar a atenção para essa base. A gente discute muito no varejo, né, e pouco no atacado sobre a questão criminal. Quero dizer com varejo e atacado. A gente discute muito sobre o crime ocorrido, né, sobre os índices. E aí a gente não conecta pouco isso. Por que existe tanto estímulo à atividade criminal? E eu quero usar o tempo desse termo, estímulo à atividade criminal. Por quê? Esse debate, exatamente do jeito que eu acabei de posicionar, é um debate novo no Brasil, novo nos últimos 30 anos. Ele vem, de novo, surgindo na Europa e nos Estados Unidos, mas ele é um debate que foi muito bem resolvido nos anos 50 e nos anos 60 também na Europa e nos Estados Unidos, em especial na Inglaterra e nos Estados Unidos. Por quê? A gente existia até essa época uma certa predominância da perspectiva da criminologia crítica, que tenta enxergar na atividade criminal tenta enxergar na ação criminal a consequência de contradições sociais. Pobreza, a desigualdade social levaria o indivíduo ao crime. Tá. O primeiro problema é que essa hipótese ela nunca passou de hipótese, porque ela nunca foi... toda vez que ela foi submetida ao empirismo, aos dados empíricos, ela foi desautorizada. Ela não pode ser tratada como um fenômeno determinante. Ela, no máximo, é um fator influenciador. Talvez a atividade... talvez seja mais fácil se tornar criminoso do lugar onde eu nasci, do lugar, sei lá, onde quem na mesma época nasceu aqui nos Jardins. Não sei se você conhece bem por aqui, Ana, que é um bairro riquíssimo. Sim, mas isso é um fator que, no máximo, influencia, não determina. Porque tem criminosos nos Jardins e tem eu. E 99% das pessoas que saíram da periferia se tornaram empreendedores, trabalhadores honestos, e acabou. Então, na verdade, não é um fator que determina, que pode determinar a política, porque ele é, no máximo, um fator influenciador. Isso. Um fator influenciador que vai exatamente do que eu acabei de falar, quer dizer, locais densamente povoados, com baixo nível de capacidade socioeconômica, acabam sendo locais também de desorganização social. Então, a desorganização social explica mais do que a pobreza, percebe? Então, e a desorganização social explica menos do que a racionalidade e o comportamento criminal, que é onde eu quero chegar. Então, a criminologia crítica, ela foi não vou dizer ignorada, mas ela foi deixada de lado como fator determinante desde os anos 50. Primeiro, porque ela não passou pelo teste do mundo real, o teste do empirismo, né? Todos os trabalhos com evidência empírica demonstrou que ela não conseguia explicar o fenômeno como um todo. Então, onde que ela sobra? Alguns aspectos influentes. Então, bem, se o fator determinante não é pobreza ou desigualdade social, então o que é que leva o crime? E aí vem a abordagem racionalista, principalmente por meio da escola também, ali também em Chicago, também ali na escola dos economistas, só que agora pelos economistas, Gary Becker, né? Quer dizer o seguinte, a pergunta está errada. A questão não é por que crime existe. Porque quando você faz a pergunta por que crime existe, por que ocorre crime, né? Você está perguntando por que alguém
decide se tornar criminoso? Essa pergunta, ela exige necessariamente uma resposta de natureza endógena, né? É porque alguém decidiu, alguém em algum momento entendeu que causar dor e sofrimento ao outro para atender uma demanda dele era legítimo, era ok, para ele como indivíduo e para ele como indivíduo no meio social. Então, essa é uma resposta eminentemente psicológica, psiquiátrica, endógena, está ligada à alma do indivíduo. Os economistas que ensinaram isso. E aí, só lembrando que a economia também é uma ciência social, apesar de usar os números, né? Então, os próprios economistas mostram isso. A pergunta está errada, porque essa pergunta, primeiro, é de uma resposta endógena e que o beneficiário é o criminoso ou propenso criminoso. Que ele vai dizer o seguinte: como é que eu evito isso? Quando eu falo criminoso, eu estou dizendo do roubo, do desejo de roubar, ou do desejo ou cortar e roubar para ter o bem que você quer, do assassino, e estou falando do estuprador também. Tá? Então, o desejo ou a predisposição ao ilícito, quando você faz a pergunta por que tem tantos, por que o crime ocorre, e aí essa pergunta está muito relacionada ao indivíduo, é uma pergunta que não é objeto de política de segurança. Talvez ela pode servir a uma política de saúde, porque tem pessoas que têm um problema X, Y, Z, que demanda um tipo de resposta para auxiliar esse indivíduo a não se tornar criminoso. Ele é o principal beneficiário dessa política pública, está claro? O que os economistas mudam o sentido aí, mudam o foco, né? Eles arrumam o azimuth, né? Quer dizer o seguinte: a pergunta correta é por que ele comete o crime aqui? Por que ele cometeu o crime? Percebe? Eu não estou preocupado que o indivíduo não cometa crime. Eu quero dissuadi-lo a cometer o crime aqui. Aqui pode ser minha rua, minha casa, pode ser meu bairro, pode ser minha cidade, pode ser meu país. Mas é aqui. Porque você assume, a princípio, de primeiro ponto, você assume que haverá crime. Você assume que existe um percentual da população que aceita provocar dor e sofrimento nos outros através do crime para atingir os seus objetivos ou seus desejos. Eu não quero convencer ninguém a deixar de ser criminoso. Eu quero inibir o comportamento criminoso dele aqui. E aí começa todo o jogo. Então, eu desloco o ethos da abordagem sobre o crime do indivíduo, o ethos da psique, do porquê alguém se torna criminoso, para o ethos do comportamento. O comportamento. É entender por que ele entendeu que era vantajoso cometer o roubo naquele local, naquele horário, contra aquela pessoa. Por que era vantajoso cometer o estupro? Por que era vantajoso cometer a violência doméstica? Por que era vantajoso cometer assalto a banco? E assim por diante. Tá? Então, na hora que você desloca o ethos, aí, por que é possível fazer isso? Porque eu parto do princípio que o indivíduo criminoso é alguém tão racional quanto qualquer um de nós. E aí, não confundir racionalidade com intelectualidade ou inteligência. Racionalidade é o que o bebê tem quando ele põe um dedo na tomada, toma um choque, depois não põe de novo. E assim, quando ele percebe que chorar deu um choro diferente para a mãe, traz o leite, e assim por diante, tudo bem? É o que a racionalidade, ela está ali do lado da intuição, mas nós, como nós somos animais racionais, e há os animais não racionais. É esse posicionamento da racionalidade. Então, o que o Becker e os economistas escrevem lá na teoria econômica do crime, que o criminoso não deixa de ser racional por ser criminoso. Pelo contrário, a decisão pelo crime é uma decisão racional tanto quanto qualquer outra. Então, se nós estamos lidando com um ator racional e nós não estamos mais preocupados em fazer com que ele abandone o crime como decisão pessoal, mas apenas que ele não cometa o crime, porque o meu objeto é proteger as vítimas e não proteger ele de si mesmo, então o que eu tenho que fazer é aumentar o custo da ação dele. Tá? Aumentar o custo da ação para que equilibre o benefício. Eu aumento o custo pelo controle formal, que é o sistema de justiça criminal, legislação, a eficiência da polícia, a focalização da ação policial
e do processo penal, quanto mais focalizado, quanto mais preciso, quanto mais legalista, maior a percepção de custo do criminoso, maior a inibição ao comportamento criminal. Esse é o controle formal. E ele é complementado e auxiliado pelo controle informal, que é exatamente o objeto do CETUTED. Eu sempre, para ilustrar esse argumento, eu sempre digo o seguinte, olha só, onde é mais fácil combater o crime, combater o tráfico de drogas na Avenida Paulista ou na Praça do Comércio, em Lisboa, ou no Morro do Rio de Janeiro? Todo mundo vai dizer que é mais fácil na Paulista. A minha pergunta Exato. A pergunta é por quê? A pergunta é por quê? A resposta, em regra, as pessoas dizem, não, porque ali você tem um processo já que foi dominado. Não. Sabemos dos efeitos da desorganização social que ocorre nos morros do Rio. Só que existe desorganização social em vários outros lugares e não tem o crime que tem no Rio. Então, o que combinou ali? Combinou fatores determinantes, que é a população gigantesca, a circulação de riqueza, ou seja, alvos, né? Para quem não sabe, a economia das favelas e das periferias são pungentes cada vez mais. Cada vez mais. Eu tenho duas sobrinhas que uma mora na Europa, uma mora na Europa, outra mora nos Estados Unidos, estão estudando lá e são custeadas pelas minhas irmãs que têm negócios na periferia que nasceram do zero. Tudo bem? Então, o que explica a diferença desses dois lugares é que o custo do crime na Praça do Comércio ou na Avenida Paulista é claramente maior do que o custo do crime ali na favela. Então, João, o desenho da favela não favorece o custo do crime? Ele favorece o custo do crime de maneira para baixo, claro. Indireta, Percival. Olha só que interessante isso. Eu quero ser bem claro nisso. O que controla o crime é aumentar o custo, né? E reduzir a atratividade e o incentivo. Quem faz isso? Sistema de justiça criminal. Lei, polícia, processo, prisão. Esse é o formal. Esse é o formal. O que reduz o crime é o controle formal. O que o controle informal faz? Ele reduz o custo de se aplicar controle formal. Sim. Então é o seguinte, para manter o controle do crime ali na Praça do Comércio, eu preciso de dois eu não preciso nem de um escrivão da PSP, eu preciso de 2 policiais da PSP fazendo o policiamento que a gente chamava, acho que também em Portugal chamava ali esqueci o nome aqui agora, dos santos que são gêmeos. Jogadores? Cosme e Damião. Cosme e Damião. O famoso policiamento Cosme e Damião. 2 policiais patrulhando a Praça do Comércio, eles resolvem isso. Para Paulista, vou precisar de mais, porque a gente não tem o nível de controle de dissuasão que existe em Portugal hoje. Tá ok, mas eu vou precisar ali de um pelotão pequeno, algo em torno de 15, 20 policiais, até porque a Paulista tem uma boa extensão. Extensa. Patrulhando, ok? Agora, para ter esse mesmo efeito, numa mesma região no Rio de Janeiro, eu preciso de um batalhão do BOP, que é uma força da unidade de polícia especial com armamento de guerra para conseguir sustentar aquilo. Então, veja, a desorganização social, a desestrutura do controle informal, ele faz com que o controle formal tenha que ser muito intenso para produzir o efeito do controle. É óbvio que o exemplo do Rio de Janeiro ele é um exemplo já assim, muito exagerado, porque ali nós já perdemos o controle territorial. Então, a gente já avançou para outro aspecto. Mas é porque a imposição da força ali o monopólio da força já é de ações de quadrilhas. Mas eu poderia pegar outros exemplos menos drásticos, como algumas periferias aqui de São Paulo, onde vale a mesma regra. Eu preciso ter uma atividade de policiamento muito mais intensa. Por exemplo,
A polícia, ela patrulha Paraisópolis aqui hoje, mas desde a pandemia se tornou muito mais grave. As viaturas, para atender um simples chamado de violência doméstica, de briga entre conhecidos, você precisa entrar com um grupo de patrulhas maior. Eu não vou dizer que a quantidade é por uma questão de segurança, mas aquilo que você fazia antes, uma viatura indo até o local, hoje, desde a pandemia e aqueles casos mais crônicos, já tem que entrar um número X de viatura para que ela consiga produzir a dissuasão para aquele caso específico que ela foi chamada. Bem, então, mas, João, da mesma forma que eu não consigo levar uma linha de ônibus lá no centro da favela, eu não consigo colocar uma escola no centro da favela, porque a professora nem chega lá, eu acho, eu também não consigo entrar com o carro da polícia. Do ponto de vista arquitetônico, você está dizendo, né? Isso, exatamente. Sim, isso é verdade. Nem os bombeiros podem lá ir ajudar, em caso de incêndio. Sim. Inclusive, isso é um problema gravíssimo. Assim, os incêndios são muito intensos nas favelas, nas periferias, exatamente por essa razão, porque ou porque tem uma atividade criminal intensa, então tem que ficar junto com a viatura da polícia, e a viatura tem que chegar antes, se for uma região mais densa, ela precisa fazer a contenção, e quando não é isso, é porque o carro de bombeiro é sempre um caminhão gigantesco. Aí você tem aquelas ruas que são estreitas ou pequenas pontes que são irregulares. Bem, então, mas saindo desses casos mais drásticos, e a gente voltando, se tirar o crime organizado, ficar só a desorganização social e arquitetônica, ela já provoca um aumento do custo da produção de controle formal. Você está corretíssimo. Por quê? Se a polícia tiver que instalar uma base lá para fixar policiais, ela vai ser um problema, porque você tem que construir uma base com algum nível de segurança para os próprios policiais, senão eles não conseguem produzir segurança. Então, não dá para ter o barraco ou a casa irregular do lado da base, porque a família pode ser honesta, mas se o crime quiser, por exemplo, fazer um atentado, ele vai expulsar a família dali e vai usar aquele lugar, então você tem que deixar um espaço. E espaço não é algo que você consegue num local de habitações irregulares. E se não for uma habitação fixa, então você vai precisar dessa frequência contínua, cair no problema que você acabou de descrever, que é a dificuldade do acesso e da saída. Então, as medidas de controle formal, de controle informal, elas são determinantes para conseguir manter perene, contínua e, principalmente, exequível as estruturas de controle formal. Então, assim, o que vai resolver, como eu disse, é o controle formal. Só que é caríssimo o controle formal, ele é caríssimo e ele é extenuante. Ele é extenuante. Você ficar numa operação... Por que a polícia no Rio de Janeiro entra e sai? E aí tem uma série de colegas que nunca fizeram trabalho empírico, cientistas sociais, falando a polícia tem que entrar e sair. Tá, isso é bonito de falar, mas é extremamente complexo de fazer. Tudo bem? Sim. Dentro do ambiente que existe todo esse nível de desorganização social e arquitetônica. Né? Não é simples. Para deixar um policial fixo no local, na verdade não são um, são 4, no mínimo, por conta do turno. Esse policial ele precisa ter banheiro, precisa ter refeitório, ele precisa, como eu falei, precisa ter uma área de segurança, porque senão você cria uma unidade onde você retira um policial da atividade policial, porque ele vai se preocupar em proteger Ele também precisa chegar na casa dele. Além de também a questão do deslocamento, mas não estou nem falando do deslocamento, estou dizendo o seguinte: se você põe lá o policial nessas condições, sem nenhum tipo de capacidade de controle informal já iniciado, o custo para fazer isso é gigantesco, porque parte dos recursos serão drenados só para manter a estrutura naquele local. Você não vai conseguir fazer um efeito, como eu falei, de fazer o policiamento, o Cosme e Damião ali na Pérsia, na Paulista. Na Paulista não, porque já não perdemos isso. Mas em algumas regiões aqui em São Paulo, que a gente conseguiria fazer isso, entendeu? Então, João Henrique, me perdoa te interromper no raciocínio, João Henrique. É que nós temos uma limitação aí pela grade do nosso canal e o nosso tempo já acabou estourando. Estava extremamente interessante o assunto. Eu entendo que foi possível para os nossos ouvintes compreender essa sua apresentação com a parte que nos toca, a parte que nos cabe, que é o desenho da cidade influenciando dentro dos nossos princípios do CEPTED
que pode auxiliar nessa situação do controle informal para ajudar o controle formal. Foi uma explicação bastante interessante, eu acredito que até lúdica, para quem nos acompanha até esse momento, tá certo? Eu estou com essa difícil missão de pedir que a gente encaminhe para a parte final do programa devido à grade dos nossos programas aqui, tá certo? Bom, eu pessoalmente não me conformo com o final do programa. Porque agora que o assunto estava esquentando. É a primeira parte. Então, eu vou deixar um convite, vou ter que deixar um convite aqui para o João Henrique para a gente continuar isso um outro dia. A partir do ponto onde a gente parou, na verdade, João, eu acho que essa discussão é central no Brasil. Isso é um problema central no Brasil. É preciso conscientizar as pessoas que a segurança é um problema central. Sem dúvida. Para o Brasil se desenvolver. Sem dúvida. É central esse problema. Esse é o ponto, sem dúvida nenhuma. Mas a gente retoma. Eu estou disponível, a gente discute a agenda e vamos retomar sim, com o maior prazer. E aí vocês viram, para falar, eu vou embora, né? 2 décadas tratando desse assunto de maneira obsessiva, eu não consigo ser contido da abordagem. Se vocês ficarem me estimulando, a gente vai embora. Não, nós vamos continuar, vamos fazer um segundo programa, a segunda parte dessa, com toda certeza. João, hoje foi uma aula, não? Foi mesmo, estava a rever essas coisas. Eu pus aqui o link da minha investigação, da minha tese, onde abordei também no âmbito da criminologia as teorias da prevenção do crime, o porquê cometerem crimes, porque é que as pessoas cometem crimes, o risco, não é? Todas aquelas teorias que falou, e de certeza tem muitas mais também. Eu também gostava de aprender e de saber, porque eu também não tive a sua experiência, mas tive o privilégio de poder acompanhar durante um ano exclusivo a convivência em bairros sociais. E eu chamava as pessoas que viviam naqueles bairros, os bairros que nós chamamos zonas urbanas sensíveis, são as zonas vulneráveis, com os bairros que nós chamamos aqui bairros de lata, não é? Os bairros que vocês chamam favelas. Eu chamava as pessoas que saíam desse ciclo vicioso de pobreza, chamava-os super-heróis, porque era difícil encontrar quem não fosse absorvido por todo aquele contexto viciante de comportamentos delinquentes, não é? Dos comportamentos baseados no desenrascanço, não é? No de expedientes, como nós chamamos aqui, sem projetos de vida positivos, sem afetos nos primeiros 3 anos de vida, e tudo isso influencia depois mais tarde. E podemos pegar por aí, se quiser, na próxima. Não, muito interessante. Então começaremos por aí na nossa próxima. Pois é. No próximo capítulo. Sim. Amigos que estão conosco aqui até agora no condomínio, no Arquitetura de Segurança, foi uma aula realmente que nos hipnotizou aqui o tempo todo, tanto que ficamos calados o tempo todo, costumamos falar bastante, mas o João Henrique Martins, cientista político, especializadíssimo nessa área, nos hipnotizou aí com as suas dissertações. E realmente precisamos fazer uma parte 2. Quem nos acompanha aqui já está solicitando a parte 2 aqui desse nosso programa, desse nosso encontro. Inicialmente, João Henrique Martins, em nosso nome, e de quem nos acompanhou também, agradecemos demais o seu tempo, que eu sei que é uma agenda extremamente apertada, por ter contribuído conosco aqui nessa sua visão muito interessante a respeito da criminologia como um todo, dessas variáveis e dos impactos que isso proporciona para a sociedade, certo? Muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença, obrigado Percival Barbosa pela parceria, Ana pelo seu esforço lá de Portugal em acompanhar conosco, apesar do fuso horário que nos interrompe, que nos diferencia, e a quem nos acompanhou até o momento também, lembrando que esse programa está gravado na playlist do CT Hub, é só procurar lá para que a gente possa então ter mais contato e pegar algumas nuances que foram aqui trazidas, muito importantes para complementar a nossa visão sobre o ambiente seguro, sobre o desenho da cidade, sobre a habitabilidade de centros de moradia, para que a gente possa cada vez mais contribuir, como o João Henrique nos ensinou, de maneira informal, com controle informal, para favorecer o controle formal
da nossa sociedade e, assim, dominar o crime, pelo menos atenuar essa situação, os embates que nos proporciona, tá certo? João Henrique, por favor, o seu boa noite aqui para a nossa audiência. Bem, muito obrigado mais uma vez, boa noite a todos. Eu estou aí não só disponível, fico muito contente com o convite, mas é sempre agradável aqui fazer esse debate e difundir essas informações. Eu queria deixar o meu Instagram, que é o principal canal de comunicação, que é @jhenriquemartins.oficial. Então, jhenriquemartins.oficial. E também deixar um convite. No dia 7 de dezembro, a gente vai lançar a retomada dos anuários de mercados ilícitos na Fiesp. É um evento que vai ser feito, provavelmente é um evento presencial, é só entrar no site da Fiesp e se cadastrar, e também pode ser acompanhado de maneira virtual, que é o principal relatório que mensura o valor e a evolução dos mercados ilícitos no estado de São Paulo, que a gente produz lá para o Observatório de Mercados da Fiesp, que a gente está retomando esse ano, depois de 4 anos aí parado. É isso. Muito obrigado. Ana Verônica, suas despedidas. Obrigada a todos. É um prazer sempre aprender e continuamos sempre a aprender. E obrigada, João, por esta partilha tão interessante, pela sua história de vida e pelo seu profissionalismo. Obrigada e até breve. Percival. Não deixa eu falar que eu vou fazer mais uma pergunta para o João. Obrigado, João. Um abraço. Obrigado a todos, então. Até a próxima quinzena com mais um programa Arquitetura de Segurança pelo canal CT Hub do YouTube, onde nós trazemos informações para vocês. Mais uma vez, a quem nos acompanhou, nosso muito obrigado. Registre sua presença, divulguem, compartilhem. Esse programa está gravado. Obrigado, João Henrique Martins, mais uma vez. Até a próxima. Obrigada.